funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui. E para você que nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita, que você vai receber todas as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. E se você ainda não conhece a gente pelas redes sociais, é só buscar @nãoedoINSS nas principais redes sociais que estamos por lá. Hoje, na nossa mesa virtual, nós vamos até Mafra, Santa Catarina, e vamos conversar com a Sulprev Consultoria. Hoje aqui com a gente, a CEO praticamente, né, da Sulprev, a Cirlei Richetelo. Tudo bom, Cirlei? Tudo bem, Rafa? Tudo certo, graças a Deus. Como é que tá por aí em Mafra? Um frio intenso, que se ele permanecer assim durante todo o inverno, da forma com que ele está se mostrando, haja casaco. Opa! Aqui eu não posso dizer muito diferente, porque de onde eu tô, a gente não tá muito longe mesmo, né? Então, é frio. E olha, a experiência que eu tive com a ida para Aracaju, lá no mês passado, em junho, eu posso dizer, é bem diferente. O nosso país continental dá essa diferença gigante pra gente, né? Isso é verdade. Eles têm uma qualidade de vida melhor lá. Oh, com certeza, com certeza. E Cirlei, queria trazer um pouquinho aí sobre o teu trabalho pro pessoal e queria que você contasse um pouquinho sobre o ingresso da Cirlei nesse universo do RPPS. Como é que se deu esse teu ingresso, conhecer esse pessoal do RPPS e a criação da Sulprev? Rafael, quero primeiro dizer um oi aí a todos os teus ouvintes, a todos os teus telespectadores, a todos os teus seguidores. Rafael aí está diante desse projeto, não é INSS, é um projeto muito bacana, está de parabéns. E como nós estávamos falando antes, é um foguete e que tem uma mola propulsora muito boa. Então, só vai prosperar, né, Rafael? A ideia é essa, olha, e graças a Deus, o fator família ajuda muito para qualquer projeto, seja do trabalho, seja esses projetos que a gente faz, como eu estou fazendo agora, né, que é apartado do RPPS. Se não tem o fator família ajudando, realmente a gente não vai para frente, né? Isso aí, e isso que nós estamos conversando diz muito com o meu início aí de vida junto aos regimes próprios de previdência social. Porque lá em 1998, com a emenda 20, eu tive todo esse apoio que eu venho tendo até hoje, né? Porque estar aí no meio do regime próprio de previdência social faz com que você viaje, com que você visite os RPPS, com que você perceba como funciona exatamente, quais são as dores. Então, é essa necessidade de estar junto ao cliente. E eu venho aí, como eu falei, desde essa época trabalhando junto aos regimes próprios. Na época, quando foi publicada a emenda 20, em 98, eu dava assessoria para a Munesc, que é a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina. A sede da Munesc é Joinville. Aí pega os municípios ali da região, pega também os subindo a serra, Campo Alegre, São Bento, enfim. E publicada foi a emenda número 20, lá no final de 98, e causou, na época, um burburinho muito grande entre os municípios, né? Porque era algo que estava fazendo o quê? Fortalecendo os regimes próprios de previdência social. Então, era esse momento de fortalecimento do RPPS, então o servidor estava vendo com os bons olhos e uma economia muito grande para os cofres públicos. Então, os prefeitos também estavam vendo com os bons olhos. Só que naquela época não existia nada a respeito. E foi então solicitado pelos prefeitos da região da Munesc que fosse feito um evento sobre esse assunto. E confesso para você que organizar aquele primeiro evento de regime próprio de previdência social em Santa Catarina foi um desafio. Primeiro porque mal tinha sido publicada a emenda 20, então material a respeito não existia, e sequer pessoas para falar sobre o assunto. E nessa época, então, o Universo me apresentou o Edson da Agenda Assessoria, com quem eu tenho parceria de trabalho até hoje, né? Vai além, é uma amizade muito grande, então existe essa parceria desde aquela época até hoje. Então tem aí muito a contar
dos regimes próprios de previdência, porque vivi essa época em que não tinha material, não tinham pessoas para falar, e havia muito interesse do servidor público e havia muito interesse dos prefeitos, né? Então, existia a demanda e não tinha com o que oferecer, com quem oferecer. E nisso já se vão praticamente 25 anos de serviço já para a RPPS, né? Tem muita história para contar nesse meio tempo. Tem muita história para contar, Rafa. Dá para escrever um livro. E se for contando todas as histórias que eu vi, tudo que eu vivi, dá mesmo uma nostalgia. Porque, por exemplo, eu tenho acompanhado, hoje inclusive eu recebi um vídeo de uma pessoa que foi gestora de RPPS e que hoje foi o último dia dela lá no Instituto. Então, teve lá uma comemoração e ela me encaminhou o vídeo com uma mensagem, assim, muito bacana. E são essas situações que faz valer a pena, porque eu estou desde aquela época, nós criamos o regime próprio naquele município, lá com a emenda 20 de 98. Então, você saber que você acompanhou todo o nascimento, você acompanhou o crescimento, aí tiveram aí a fase de debutante, e veio, né, e foi crescendo, e hoje a pessoa está lá saindo, aposentando, e eu poder estar junto, acompanhando e sabendo que deu certo. É legal você poder ver assim, poxa, eu fiz parte dessa história, né, da pessoa, do instituto, e que, como você disse, no início não tem informação nenhuma, como é que você começa a falar do tema, como é que você começa a ajudar naquele tema com aquele público que o RPPS, a própria emenda, era tudo muito novo. Não ter conteúdo era pior ainda, né? Para quem hoje, seus 20 e poucos anos, e vem hoje para o serviço público, já vê uma série de conteúdos na internet afora para conseguir encontrar conteúdos dos bons, dos ruins, dos errados, dos mais complexos, mas naquele tempo não tinha Google, né? No tempo, o Barça, para quem conhece, para quem é um pouco mais nostálgico, o Barça não falava do tema. Então, como é que era esse desafio de trazer essa temática realmente para as pessoas, e agora como é ver essa recompensa, de ver as pessoas no fim da sua atividade laboral e pensar, poxa, valeu a pena tudo isso. Como que é bom ver esse resultado final, né? Faz ficar com um sorriso no rosto, com certeza. Os olhos brilham e dá aquele calor no coração. Não, com certeza. Eu espero ainda assim ver ainda mais feedbacks do que eu já tenho desse trabalho que a gente está fazendo por aqui também com tão pouco tempo ainda, né? E, poxa, conseguir ajudar as pessoas a entender que há realidades e realidades com os mais diversos RPPS, a gente vai colhendo os frutos, aos pouquinhos a gente vai vendo, fomentando esse pouquinho que a gente vai colocando, essa sementinha que a gente vai colocando, episódio a episódio, treinamento a treinamento, a gente vai vendo esse resultado e, cara, não tem coisa melhor do que isso. É o resultado da partilha, né, Rafael? É estar partilhando com os outros aquilo que você foi adquirindo. E a recíproca é verdadeira também. Então, aí é o viver, né? É o mundo em movimento. Cirlei, aproveitando agora aí que você já comentou sobre o início, né, da Suprev, hoje você já possui algumas prestações de serviço, né? Eu consegui elencar pelo menos aqui o software de gestão previdenciária, que você bem citou já essa parceria com a Agenda, a consultoria previdenciária, propriamente dita, suporte para reestruturação de RPPS, e tem novidade chegando por aí pro pessoal também, certo? Tem, com certeza, Rafa. Então veja, da parceria que surgiu da realização do primeiro evento de RPPS em Santa Catarina, o evento aconteceu em 99, 2000, e de lá para cá, então, nós somos os representantes, a Suprev é representante da Agenda Assessoria aqui na região, Paraná, Santa Catarina. Nós estamos expandindo já, nós estamos indo para outros estados, e com o software de gestão, com o Sisprev, né, que já foi, inclusive, o software, ele é o software premiado, na época a Abipem fazia essa premiação, e ele é o software premiado, sou suspeita de falar, mas eu digo que é o melhor software de gestão que existe. Além desse trabalho, existe a consultoria previdenciária, que é esse trabalho que eu realizo, né, que resulta nesse exemplo que eu acabei dando, em que a pessoa manda aí o vídeo dizendo, hoje é meu último dia, e agradecendo por tudo. E essa consultoria é que eu falo que eu consigo realizar dessa forma mais pessoal, né, é estar junto ao cliente, ir visitar no local, é sentir a dificuldade, é o que hoje chama de mentoria, né, que aí tá vindo aí, com a pandemia vieram tantos nomes, né, mas a mentoria é algo que eu já vinha fazendo desde o começo, só que
chamava de consultoria ou assessoria, mas nada mais é do que a mentoria mesmo, né? E além dessa consultoria previdenciária, que é o acompanhamento, né, orientando conforme é a legislação, como monta um processo de aposentadoria, como faz os procedimentos, então nesse sentido, análise, como que faz justificativa para o tribunal, enfim. Além dessa situação, existe também a possibilidade aí de fazer o censo previdenciário, né, também com a parceria com a Agenda, e a novidade é a mentoria em LGPD, a mentoria na Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu gosto, parece que na minha vida de fazer algo inédito, eu acho que isso até é do meu eneatipo, eu estudo muito o autoconhecimento, né, e esse para mim é um mundo que não tem volta, então isso é do meu perfil, né, de fazer algo novo, de buscar algo diferente. Nós fizemos o primeiro curso de Lei Geral de Proteção de Dados para regime próprio de previdência social, em conjunto com a doutora Ângela e a doutora Sinara, que são as professoras do curso, e assim foi a realização desse curso foi muito bacana, porque foi trazer algo inédito para os RPPS e que a gente vê hoje que vem crescendo muito, né? Tanto é que nos eventos sempre tem espaço para uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Que é um tema que realmente eu pelo menos, eu tenho esse feeling de que é algo que há algum tempo já vinha sendo falado sobre obrigação e tudo mais, e ficou naquela coisa de um dia nós vamos ter que fazer. Já estamos atrasados, mas vamos ter que fazer. E cada vez mais agora está se apertando o cerco. Então agora parece que precisou apertar o prazo para o pessoal conseguir tomar um pouco mais dessa ideia de, precisamos nos adaptar à LGPD. E aí parece que a gente vê, não tem conteúdo, não tem muito com quem pegar alguma informação a respeito. Então você já vem trazendo essa solução também. Exatamente, porque veja, Rafa, é só olharmos para nós mesmos. Por exemplo, como é para você saber que o teu CPF, por exemplo, está sendo exposto de uma forma sem muito cuidado? Vou dar um exemplo. Você está lá na farmácia e a atendente da farmácia pede para confirmar o teu cadastro. E ela pergunta o teu endereço em voz alta, ela pergunta o teu CPF em voz alta, o teu telefone em voz alta. E você fornece, assim, sem maior tranquilidade, né? Hoje, depois de ter aprendido muito com a professora Ângela e com a Sinara, é algo que já, né, você pode falar, o ideal perfeito é que ela vire o monitor e você confirme os dados pelo monitor. Só que como isso nem sempre acontece, né? Então é o falar em voz baixa, o outro do lado não precisa saber onde você mora, não precisa saber qual é o teu CPF, né? Então são circunstâncias assim, se está lidando com dados sensíveis no dia a dia, diariamente, né? E esse é o cuidado que você quer que tenha com os teus dados, esse é o mesmo cuidado que você vai ter com o dado do segurado lá no RPPS. Isso aí foi bem legal essa tua pontuação, porque lá no meu RPPS, por exemplo, a gente já estava começando a comentar alguma coisa sobre isso. Exemplo, as transmissões que a gente manda para a Secretaria de Previdência, atual Ministério da Previdência. Aí vem o DAIR, DRA e tudo mais, e aí vem aquele monte de informações com o CPF, seja do diretor, dos comitês, conselhos. Estão lá, são CPFs, dos mais diversos. Antes, em algumas versões anteriores, o pessoal havia escaneado e assinavam lá no papel e mandavam para o site. Então, provavelmente hoje ainda tem lá materiais com assinaturas, portarias de nomeação, das mais diversas ali, né, de concessão de benefício. Dependendo do modelo que o ente utiliza, coloca lá a matrícula da pessoa, o CPF da pessoa, estão lá totalmente expostos, né, esses dados, que são realmente, eu imagino que sejam sensíveis. E aí a gente entraria já num tema de LGPD bem mais profundo. Será que eu estou cuidando desses meus dados minimamente? Exatamente. É todo um cuidado. Sempre que tiver na dúvida, faça a seguinte pergunta: por qual motivo é necessário fornecer esse dado? Qual é a finalidade? Por qual motivo? E só nisso aí eu acho que já mata 80% das dúvidas, né? Porque você já começa a ver, poxa, para que eu preciso deixar exposto aqui o CPF do fulano? Exatamente. Olha, então sucesso para vocês aí com essa mentoria, hein? Porque provavelmente vai ser uma grande necessidade pro pessoal. Precisa cuidar porque não é só a questão da multa, né? É muito mais do que isso. Vai muito além disso. Não, com certeza. E hoje
hoje o cargo-chefe de vocês hoje seria, pelo que eu imagino aqui dos serviços que vocês prestam, o próprio software de gestão previdenciária seria o cargo-chefe, certo? Olha, para dizer que é carro-chefe, claro que é, né? Mas hoje a necessidade, ela quase que está igualitária, sabe, Rafael? Então, assim, há a demanda do software, com certeza, há a demanda da consultoria, essa aumentou bastante por conta da emenda constitucional 103. Então, há muito pedido de elaboração da reforma previdenciária, contratação para fazer a legislação da reforma previdenciária. Então, a emenda 103 está sendo um retrato daquilo que aconteceu lá em 98 com a emenda 20, porque lá naquela época se fazia tudo. Era um pacote de serviços. E eu me lembro até que naquela época havia uma vedação de que municípios que tivessem menos de 1.000 servidores não poderiam ter RPPS. E era inconstitucional. Então, se entrava com mandado de segurança, derrubava para que aquele município pudesse criar regime próprio. E dependendo do lugar, tem muito município nessa condição, né? Principalmente aquele tempo que nós estamos falando ali de mais de 20 anos atrás, não é como hoje. Naquele tempo, tinham muitos municípios pequenos realmente, né? Não só na região ali do Nordeste de Santa Catarina, mas em boa parte do Brasil tinha essa condição, né? Nossa, muito. Em Santa Catarina, assim, nossa, tem aqueles lugares em que eu passo e que eu digo, nossa, aqui eu já visitei, aqui eu participei da criação da RPPS, né? Porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, que são municípios um do ladinho do outro, a grande maioria foi criado depois da emenda 20. Os poucos que já existiam, eles foram daí reestruturados. Então, quando você se depara com uma lei que diz reestruturação, pode saber que ela veio por conta da emenda 20. A gente teve a oportunidade de conversar com o RPPS de Erechim, por exemplo, e aí a gente vê em muitos dos materiais que a gente vai pesquisando com o RPPS, tem essa parte de reestruturação, e que a gente vê majoritariamente ali, depois ali daquela emenda lá em 2000 em diante. E o que acontece? Tinha que cuidar muito com o Ctrl-C, Ctrl-V, porque como muitos queriam naquela época fazer ou a reestruturação ou a criação, existia muito Ctrl-C, Ctrl-V, e aí se deparava com as realidades que eram diferentes, né? E o que acontece? Eu vejo muito hoje legislações que elas não foram atualizadas e que são Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V daquela época ainda. E depois da emenda 20, já vieram quantas reformas, né? A 41 em 2003, a 47 em 2005, a 70 em 2012, né? Então, quanto já mudou e ainda existem muitos municípios que têm a mesma legislação lá daquela época. E aproveitando essa parte aí sobre a evolução dessas legislações nesses mais de 20 anos, como é que você vê a evolução especificamente na parte de benefícios, essa legislação? Como é que você vê essa mudança, né, do formato da concessão de benefício? Eu falo que a emenda 103 é a mais dolorida para o servidor, né? Eu que vivenciei aí todas essa é a mais dolorida, sem sombra de dúvidas, para o servidor. A mais necessária, aí aqueles que defendem sim, por quê? Porque já estava lá no artigo 40 da Constituição, dizendo que se busca o equilíbrio atuarial e financeiro. E se não está no equilíbrio, se vem em desequilíbrio, né? Vamos buscar o equilíbrio para cumprir o artigo 40 da Constituição Federal. Só que na questão de benefícios, essa foi a pior delas, a mais dolorida. Não somente pela alíquota, né, para 14%, onde, vamos lá, chutando aqui sem pesquisar muita coisa, 90% dos RPPS hoje tem essa nova realidade, né? Exatamente. E o que vinha acontecendo, Rafael? Se vinha vivendo, eu falo assim, navegando em mar calmo, porque as regras estavam lá na Constituição Federal e elas não alteravam, né? Então, veja, se vinha com o artigo 6º da 41, com o 3º da 47, para quem entrou até 98, para quem entrou até 2003, e as regras permanentes da emenda 41 para quem entrou depois, e simples assim. Então, vinha se vivendo aí navegando nesse mar calmo. Aí, de repente, vem a emenda 103 e traz todas essas mudanças, inclusive outorgando aí uma responsabilidade para os municípios que é muito grande, que é poder legislar nessa área previdenciária. Então, assim, antes o servidor público, ele ia dormir com uma regra e ele acordava com a mesma regra.
porque só ia mudar se houvesse uma alteração na Constituição Federal. Não se altera a Constituição de qualquer, né, assim, da noite para o dia. Ao contrário de quem estava lá no regime geral, que a regra previdenciária poderia estar mudando aí de qualquer forma. Então eu falo que o servidor público, ele dormia e acordava sabendo que a regra era a mesma, ao contrário da iniciativa privada. Eu poderia dormir sabendo que ia ser de um jeito, mas no outro dia poderia ser diferente. E agora, isso está acontecendo para o servidor público, porque saíram as regras da Constituição Federal e elas estão na legislação complementar, né? Então, muitos ainda fazendo como legislação ordinária. Tem realmente isso aí. São várias realidades que a gente vai enfrentando por aí, né? Até mesmo pela defasagem do pessoal de não conseguir acompanhar as legislações. Por mais que a emenda 103 trouxe essa cautela de dizer que a idade mínima precisa estar lá na lei orgânica, né, os outros requisitos não. Né? Então, se tem visto por aí legislações que eu falo que se está criando Frankenstein. Um pouco de opinião. Será que o fato de terem permitido que cada município, cada ente legisle a sua própria previdência foi positivo ou até onde será que foi positivo isso? Existe se você fizer uma abordagem no seguinte sentido, há maturidade suficiente no município, há maturidade suficiente no estado para legislar sobre essa, eu devolvo com uma pergunta, né? Há essa maturidade? Então tem todo esse cuidado, né? Eu fico pensando como está sendo a vida dos tribunais de contas para conseguir fazer a fiscalização diante de legislações diversas. Já não era fácil, né? Agora mesmo só piorou. Exatamente. Então, por isso a bandeira do Ministério da Previdência de que os entes adotem a reforma que foi aplicada para o servidor federal. Segue pelo menos um padrão, né? Essa é a bandeira deles. Só que a gente sabe que na prática é mais complicado. Tem toda aquela questão, vai passar na Câmara, tem a questão política, né? Vamos falar, é o dia a dia mesmo, né? Então esbarra em todas essas circunstâncias aí. Ainda mais que, assim, como ente municipal aqui, né? Para fazer uma alteração desse tipo, é iniciativa do executivo. Então eu tenho que explicar primeiro para o prefeito, para o secretário, para conseguir passar isso para a Câmara, que talvez vão pedir para mim de novo a explicação, e acaba caindo sempre naquela parte política, onde dali você sabe que pode não aceitarem a totalidade do que a gente já propõe para eles. Você acredita que tem um município que não tinha conseguido passar o aumento de 14% ainda? Então assim, isso, e é uma questão política, né? Então, precisa tomar cuidado. Ainda assim, Rafael, eu confio e acredito no futuro dos RPPS. Por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já estudei, eu continuo acreditando no futuro do regime próprio de previdência. Aproveitando agora essa sua fala, você já entrou nesse mundo agora faz tanto tempo e nisso você já acumulou várias histórias também. Quais histórias você pode contar pra gente, pra gente poder entender um pouco melhor como é que foi ver essa longa estrada com vários RPPS, com tantas realidades até o dia de hoje? Como eu falei lá no início, vai dar para escrever um livro, né, de tanta experiência para contar. Veja, se tinha só a emenda 20, tinha a lei 9.717, depois a 9783 e tinham lá as portarias a 4882, 4992 e só. Tinha um livro, eu tenho ele até hoje, Rafael, que se chama Previdência Social dentro da Autonomia Municipal, que é do professor Maurílio Neres de Andrade Arruda, que era o único que ele escreveu o livro com a emenda 20 em 98. Então só tinha ele, o meu aqui tá surrado, porque era o único instrumento que eu tinha. Então assim, era além dessa dificuldade de material, de regulamentação, né, de normas, essa dificuldade existia também, não é que existia, não existia educação previdenciária. Essa cultura previdenciária que existe hoje, naquela época não existia. Então era muito complicado você explicar para as pessoas, né, fazê-las compreender como funcionava, quais eram as vantagens e desvantagens, né, e não somente olhar para aquela situação assim, vai ser economia, como prefeito, vai ser economia para os cofres públicos e como segurado eu vou conseguir me aposentar melhor que no INSS. Era construir, eu vejo assim, que foi participar da construção da cultura previdenciária. Mas tem histórias, Rafael, nossa, visitava assim município, por exemplo, tem um município
município que eu conto que foi emancipado com a Constituição de 88 e ele fica num lugar muito retirado, assim. E a prefeitura, ela funcionava naquelas casas de interior, sabe aquelas casas que ficam assim, um irmão mora numa casa, o outro mora numa outra casa que fica à vista daquela. Então, funcionava a prefeitura numa casa dessas, com aquelas cerquinhas de madeira e tudo. E nós estávamos conversando com o prefeito, na época Edson da Agenda e eu conversando com o prefeito no gabinete, que era um cômodo da casa, e a janela aberta, aquelas janelas de abrir assim de madeira. A vaca enfia a cabeça para dentro da janela, vira para um lado, vira para o outro, dá um mugido e se retira. Então, assim, tem muita história para contar. Você deve estar morrendo de rir aí, né, Rafael? Eu tô me segurando aqui. Tem aqueles lugares que a gente visitava, Rafael, que era literalmente debaixo da escada da prefeitura. E que o prefeito dizia, pega essa cadeira velha, pega essa mesa velha. E já que você vai cuidar, então fica lá. Só que era um servidor, o mesmo que estava lá no RH. Então ele corria pro RH, fazia o trabalho dele, e daí no pouco tempo que sobrava, ele corria para debaixo da escada, porque era ali que tinha uma cadeira, uma mesa e um computador. E ali ele fazia o trabalho dele do RPPS. Então eu falo que já se foi aquele tempo, né, em que se poderia ter um RPPS no município só com uma cadeira, uma pessoa e uma mesa. Não dá mais. Foi-se realmente esse tempo, né? E a gente vê a crescente demanda que se tem na Previdência. Essa parte que você falou, né, de explicar e trazer essa educação previdenciária para as pessoas, é uma construção difícil. Primeiro porque é um tema que muita gente acha que já conhece o suficiente. Né? Basta eu saber quando eu posso me aposentar e tá tudo certo. Pronto. Segundo, que você acha que simplesmente é só essa coisa da concessão e você não tem mais nenhuma outra obrigação. Você não vê tudo que permeia esse universo do RPPS. Então, realmente, foi-se esse tempo há algum tempo e ainda tem muita gente que acha que eu ouvi dizer uma certa vez aqui no município perto de onde eu trabalho que a Previdência era a geladeira dos comissionados. Lá, o cara fez alguma coisa ruim pro prefeito, ele jogava na Previdência lá e deixava lá quieto na Previdência. Que baita tiro no pé, né? Porque mal sabia aquele prefeito que ele estava fazendo a melhor coisa para aquele servidor. Mal sabia ele que estava colocando um lugar maravilhoso, né? Que ele estava plantando aí uma semente num solo tão fértil. E nesse teu trabalho de educação previdenciária, hoje você também dá palestra em cima desse tema, né? De educação previdenciária. Inclusive, eu sou suspeito para dizer que eu já acompanhei algum trabalho teu já nesse sentido, então não posso nem dar muita opinião. Que bom. E quais os temas que são abordados mais especificamente nessa parte de educação previdenciária? E isso tem sido uma demanda crescente para vocês? Sim, tem sido sim, com certeza. Falar de previdência para mim não é trabalho. Né? Falar de previdência para mim é leve, é gostoso. Eu falo que eu sou tão feliz quando eu vou deitar e sei que no dia seguinte eu vou viajar para visitar determinado RPPS. Eu faço isso com muita alegria. Então, falar a respeito dos assuntos de previdência é muito tranquilo, muito agradável. Então, em algum lugar eu sei que lá naquele local o que eles precisam, a demanda é aposentadoria de professor, né? Então, lá há essa situação. Outras situações, cargos acumuláveis, né? Existem muitas discussões acerca de cargos acumuláveis. Então, assim, você já percebe aonde que você vai tratar determinado assunto. E agora, na crista da onda, são as aposentadorias especiais. A bola da vez, né? A especial de poder converter tempo especial em comum ou da súmula vinculante 33, né? Que ela é lá de 2012, só que não tinha, os municípios não tinham a documentação necessária, e defendo aí o município nesse sentido, já vou explicar por quê. Então, eles não tinham, então foi se deixando passar e não conseguiam preencher os requisitos para aposentar pela súmula vinculante 33, só que agora já está tendo esse respaldo aí, já estão fornecendo a documentação técnica, então essas aposentadorias estão vindo à tona. Então, eu falo que na crista da onda hoje é a aposentadoria especial. Essa é a bola da vez. Para ver como tem cada pouco a gente pega uma necessidade diferente, né? Talvez há 10 anos, eu nem estou no RPPS há tanto tempo assim, mas eu acredito que seja um tema impensável para muita gente, né? Falar sobre aposentadoria especial. Algo que, não tem previsão aqui, o RPPS é pequeno, enfim, né? Por qualquer motivo, nem vamos tratar desse tema. E agora, a necessidade vem. E eu defendo o município que não tinha essa estrutura,
pela seguinte situação. Era vedada a concessão de aposentadoria especial para o servidor público. Vedado é proibido, não pode, né? Então, o que o prefeito ia fazer? Ele ia cuidar daquilo que era obrigatório, saúde, educação, obras, enfim, e deixar quieto aquilo que não é obrigatório. Então, era vedada até que uma lei federal viesse a regulamentar. Não tinha lei federal? Vai cuidar das outras coisas urgentes, né? E não se tinha uma estrutura organizacional dentro das prefeituras para tratar. Então, não tinha médico de segurança do trabalho, não tinha técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. E aí, por essa ausência desses profissionais, também não tinham os documentos. Não tinha SB40, LTCAT, e como é que vai fazer um PPP? Né? Que são os documentos obrigatórios para começar a análise da aposentadoria especial. Então, como não tinha, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos cuidar de outra coisa, e aquilo ali não precisa ser olhado naquela época. Só que, com a súmula vinculante 33, porque os advogados foram instigando, porque na ausência da lei, ela demorou muito para acontecer, então na ausência dela foram instigando e conseguiram do judiciário, então, a súmula vinculante 33. Só que continuava não tendo aquela estrutura, e aí não tem a documentação técnica para analisar. Agora, de um tempo para trás, de pouco tempo para trás, é que as prefeituras os municípios já estão se organizando nesse sentido, para ter essa estrutura, para poder fazer essa análise, emitir essa documentação técnica e então poder conceder os benefícios se preenchidos os outros requisitos. Não só pela própria necessidade que se tem, né, de se aplicar essa parte da aposentadoria especial, mas até mesmo para outras questões como progestão que tem nos RPPS agora, que um dos quesitos é você ter LTCAT, PPP, e aí realmente precisa você ter esse corpo técnico maior dentro do ente para conseguir abraçar essas inovações mesmo. Exatamente. Tanto o progestão quanto a questão que a gente estava comentando antes da LGPD, né? Que a segurança de informação também é requisito do progestão. O progestão é um ponto de profissionalização muito grande. Não veio só com a certificação, né? A certificação foi uma decorrência. Quando se trouxe o progestão, ainda que facultativo, né? A ideia dele lá no início, ainda que facultativo, foi nesse sentido, de profissionalizar. E hoje se tem o quê? Com o progestão, certificação, CRP, é uma engrenagem. E uma depende da outra. Né? E se não estiver funcionando essa engrenagem, você não vai ter essa visão sistêmica. E aí não vai funcionar. Eu agora estou aqui realizando aqui mentalmente. Meu RPPS não tinha progestão, a gente trabalhava de um jeito. Depois precisou ter a gente queria ter o progestão, enfim, né? E fomos correndo atrás. Cara, outras necessidades. Hoje a gente está querendo avançar de nível. Novas necessidades. As engrenagens vão sendo cada vez maiores. É uma estruturação maior. Código de ética. Vocês têm, né? Temos. Vocês têm código de ética. Eu venho acompanhando aí vocês desde o início, então sei bem. Posso dizer até aqui, contando, né, das experiências, das vivências, eu me recordo como hoje, Rafa, quando o Navegantes Prev foi receber o primeiro prêmio. E a equipe estava lá, e eu também. E aí, eles me pediram pra filmar, né? E eu me recordo, assim, sinto a emoção. Porque eu tava ali com o meu celular filmando e eles subindo até o local onde estava sendo entregue, né? Vendo a equipe passando e eu em choro. Em lágrimas. Eu estava lá. Sabe, parecia assim, sabe quando a mãe se emociona com o filho formando? Bem isso. Eu emocionada, filmando emocionada ao ver assim, mostraram pra que vieram. Cara, eu tava subindo ali no palanquezinho junto com o restante do pessoal ali. Exatamente, mostraram pra que vieram, né? É essa questão aí da responsabilidade, de fazer acontecer, de tratar com seriedade. Eu tenho outros clientes assim, eu me orgulho. Sabe que não faz muito tempo, foi agora, bem recente, um cliente me perguntou assim, eu estava num evento com os outros próximos, assim, daí ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, Cirlei, e de qual você gosta mais? Porque eu fui apresentando, esse é tal, esse é tal. E qual você gosta mais? E eu fiquei processando aquela pergunta dele, né? Tão simples a pergunta? Gente, não tem gostar mais. Uma mãe não consegue
gostar mais de um filho ou do outro. Eles são como os dedos de uma mão, um diferente do outro, né? Os dedos da mão são um diferente do outro. Só que eles fazem parte e você gosta deles, né? Então a mãe também gosta de todos os filhos. E é nesse sentido, assim, não tem? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem as suas virtudes. E eu fico muito feliz ao ver que todos caminhando aí nesse sentido da seriedade, da responsabilidade. E muitos, eu já posso dizer que já eram certificados lá atrás, né? Que já tinham progestão lá atrás, se olhar por esse lado aí da boa conduta e da boa condução. Exatamente, e realmente não deve ter essa predileção do RPPS, né? Porque, poxa, são tantas histórias, cada um tem a sua dificuldade, tem as suas peculiaridades, é ter um carinho por cada um deles mesmo. E assim, quando você percebe que não é a tua energia, que não é o teu perfil, vai acabar. De alguma forma, aquela prestação de serviço, de alguma forma, aquela contribuição vai acabar por si mesmo, né? Vai acabar porque não é a mesma energia, porque eu já senti isso, de chegar em um cliente e estacionar o carro na frente e pensar, nossa, agora eu vou ter que descer, e agora eu vou ter que entrar. E pode saber que não dá certo. Não é à toa, né, que eu uso aquele lema, né, que eu digo, se for para o meu bem, se for para o bem de todos e para um bem maior, assim será. E falando nesse bem maior, não bastante você montar uma empresa como a Suprev, 20 e tantos anos já de casa, de correria, com tantos RPPS, e aí você resolveu inventar canal no YouTube também, né? Conta pra gente um pouquinho mais aí, divulga pra gente também aí o teu canal, como é que funciona, como é que foi essa ideia? Então, esse programa RPPS de A a Z e depois veio o RPPS ao vivo, são 2 programas no canal Rede Previdência, foi um presente da Joane, do RPPS Investimentos. A Joane fazia um programa no canal do YouTube Rede Previdência e eles sentiram a necessidade, ela fazia na área de investimentos, né? E aí eles sentiram a necessidade de colocar alguém para falar de regime próprio porque não tinha, ela me apresentou, e aí eu topei e comecei fazendo o RPPS de A a Z. Ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã. Vai mudar a data dele, né? Ele vai passar para um outro dia da semana, mas a gente vai informar aí em breve. E o RPPS ao vivo, que eu tenho um carinho muito especial por ele também, porque ele trata situações muito peculiares. A ideia que eu tenho é trazer situações diferentes, para falar de algo diferente. Não foi à toa que o primeiro programa nós conseguimos trazer um advogado para falar sobre dependentes estrangeiros, e era um advogado lá da Trifronteira, de Dionísio Cerqueira, Barracão e Argentina, que é Paraná, Santa Catarina e Argentina, né? E ele veio falar sobre os dependentes estrangeiros, e acabou que nesse programa falamos de muitos outros assuntos relacionados à Previdência, e foi muito bacana, algo diferente, que agora tá na portaria 1467, né? Esse pessoal fica copiando, né? Eles gostaram aí do meu programa. E no RPPS ao vivo, ele começou com a doutora Thaís Diniz, que é lá do Nordeste, e, nossa, muito bacana, a gente tinha uma sintonia muito grande. Só que teve um último programa que ela fez, ela disse, Cirlei, ela já é advogada, mãe de 2 meninas pequenas, e ela disse, resolvi, além de ser mãe de criança pequena e advogada, fazer medicina. E então, vou precisar deixar a condução do RPPS ao vivo. E naquele dia, ela já, me falou um pouco antes e tudo, e daí o próximo programa, depois dessa notícia, o próximo programa era com o Vilmar, o auditor externo do Tribunal de Contas do Paraná. E ele era o convidado. E aí eu falei, Deus, muito obrigado. O universo me traz cada presente, né? Então, terminou o programa em que ele era o convidado, e ali eu fiz o convite para ele participar como âncora do programa comigo. Então, no mesmo dia de convidado, ele passou a âncora. E hoje aí eu tenho a grande satisfação de estar conduzindo o RPPS ao vivo, juntamente com o Vilmar Martins Júnior, que é auditor externo do Tribunal de Contas do Paraná. E com muita gratidão a tudo que a gente fez juntas com a Thaís Diniz, sabendo que ela está num momento muito feliz da vida dela, e que é assim, né, as coisas vão acontecendo. E o RPPS de A a Z, eu gosto de trazer notícias e novidades, assim, a coisa que tá naquele momento ali no auge. E confesso, gravar, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, Rafael, quando é exposição, assim, não é só o auditivo, quando é o auditivo e o visual, tem momentos em que eu penso, puxa vida, o que eu vou gravar agora? E parar para gravar, né? Não é assim, só faz lá em 5
minutos e deu, né? Você precisa estudar o assunto, você quer entregar o melhor para aquela pessoa que está ouvindo. Pode ser que eu não atinja 10 pessoas, pode ser que eu não atinja 100 pessoas, mas se eu atingir uma pessoa, é o que basta, né? Só que eu vou entregar o melhor para aquela pessoa. Então, às vezes cansa, é cansativo. Aí, nesses dias, uma pessoa disse, olha, eu ouço os teus programas, né? E você também falando aí, então isso eu disse, puxa, Cirlei, vai lá, continua, porque é esse o caminho. É bem isso aí mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com a Joane, foi em fevereiro desse ano. Foi o primeiro episódio de 2023, foi com a Joane. E eu conversei um pouco com ela, em off, depois aqui dentro do episódio. E a gente conversando realmente que, cara, às vezes a gente, assim, tá cansado, mas é uma missão que a gente assumiu, sabe? É arregaçar as mangas, é trabalhar. Eu tô na fase agora de reta final da gestação da esposa ali também. Tem gravação rolando, tem edição rolando, tem uma vida inteira acontecendo, vida de RPPS, vida em casa. Mas vamos lá, assumimos, vamos embora, sabe? Dia após dia, é assim. É a expressão, né? Só vai. Só vai, só vai. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho, no RPPS, na vida inteira, que assim, normal, esse aqui serve para qualquer parte. A gente acha que é difícil, mas talvez seja a grande dificuldade o motivador pra gente. Pra você fazer tudo que fez, né, montar uma empresa do zero, sem amparo, sem conteúdo nenhum ali pra se amparar à época, né? Depois de 20 e poucos anos, dizer assim, poxa vida, empresa boa, grande, né? Deve ter sido tranquilo. Não é tranquilo. E a Sulprev, ela nasceu por uma questão comercial, né? Porque eu trabalhava com a agenda, né? Era representante deles e havia aquela prestação de serviço nos municípios. Naquela época fazia RPV, era normal contratar pessoa física, imagina. E depois, com o tempo, é que foi tendo a necessidade. Então, ela nasceu de uma necessidade comercial ali, comercial mesmo, ou tributária, que seja, mas de algo que já vinha caminhando, né? Já existia, já estava aí formatado, né? Cirlei, queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o convite, conversar com a gente e queria deixar o espaço aberto aí para você divulgar o seu trabalho, como o pessoal pode entrar em contato aí contigo, seja para mentoria, para o sistema de gestão, para saber se o livro vai sair realmente, contando as histórias, os causos de RPPS. E também não deixa de falar do canal no YouTube, por favor. Com certeza, Rafael. A Sulprev está aí de portas abertas, de coração aquecido, recebendo aí todas aquelas pessoas, todos os RPPS que estejam com a necessidade do software de gestão previdenciária, né? É um software completo, o melhor software do Brasil, com a consultoria previdenciária, a reestruturação agora, ou então a criação da reforma, né? Da reforma previdenciária, a mentoria na LGPD, censo previdenciário, o censo e o software com parceria da Agenda. E lá, me acompanhe no canal do YouTube, no canal Rede Previdência, 2 programas. O programa RPPS de A a Z, que é um programa gravado, e o RPPS ao vivo aí na condução junto com o Vilmar Martins Júnior. Maravilha, Cirlei. Muito obrigado novamente aí por ter aceitado o convite, conversar com a gente. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem episódio novo, então até lá!